Olá pessoal, nossa, que desafio que é gravar esse vídeo. Hoje é o aniversário de Daniela Pérez, atriz da Rede Globo e também bailarina, que teve a sua vida interrompida na noite de 28 de dezembro de 1992. Bom, a Daniela Pérez nos deixou, hoje ela faria 50 anos de idade e eu queria compartilhar com vocês as lições que a Daniela Pérez deixou para todos os selecionadores de pessoas, para todas aquelas pessoas que fazem processos de recrutamento e seleção e para todos nós. Eu sou Deise, sou consultora com experiência internacional em gestão de pessoas e quero conversar muito com vocês sobre isso logo depois da vinheta. Então, pessoal, nesse aniversário da Daniela Pérez, de 50 anos, eu quero contar para vocês como foi aquele dia. No dia 29 de dezembro de 1992, eu me lembro que era um dia lindo. Eu me lembro como se fosse hoje. E eu estava tomando banho de piscina. Eu era adolescente naquela época e eu estava começando a me preparar para estudar na Universidade Federal do Paraná. Então, estava naquela fase de estudar para o vestibular, fazer inscrição, etc, etc. Quando alguém chegou na piscina e falou: Deise, mataram a Yasmin da novela. Gente, eu fiquei em choque. Porque assim, ó, naquela época a gente não tinha internet disponível, a internet só estava nas universidades. Então a televisão era o centro do entretenimento. E a novela das 8, que hoje se chama novela das 9, era uma das programações mais importantes da televisão depois do Jornal Nacional. Então, assim, ó, a atriz da novela das 8 ser assassinada foi um fato tão marcante que, para vocês terem uma ideia, o presidente Collor, que teve lá o impeachment, teve os caras pintados, protestos nas ruas, ele renunciou naquele dia. E ninguém falou nisso. Só se falava no assassinato de Daniela Pérez. E não era só no Brasil, não. No exterior também. Então, no exterior, quando os jornais falavam do Brasil, eles não falavam da renúncia do presidente Collor. Eles falavam do assassinato de Daniela Pérez pelo seu colega de trabalho. 9 horas depois de cometer o assassinato, o Guilherme de Pádua já estava preso e confessou o crime. Bom, ele cometeu o crime então junto com a sua esposa e eles deram 18 golpes de punhal na Daniela Pérez e ela foi encontrada num matagal com sinais de que ela teria sido morta num ritual de magia negra. Bom, um tempo depois, e eu assim, ó, eu nem vou entrar em detalhes do assassinato, porque, assim, ó, tem respeito à família, mas se vocês quiserem saber mais detalhes, e é importante estudar esses casos para que a gente impeça que pessoas assim entrem nas nossas organizações, todo o relato do caso está num site chamado danielaperes.com.br, que foi criado pela própria mãe da atriz, Glória Pérez, autora da novela que a Daniela Pérez fazia na época de Corpo e Alma. A Glória Pérez começou a se mobilizar porque ela percebeu que os assassinos da filha dela teriam uma pena muito branda. E ela fez um movimento no país para conseguir 1 milhão de assinaturas para que os crimes hediondos, como o da Daniela Pérez, tivessem uma punição mais severa. Ela conseguiu mudar a lei e anos depois essa mudança de legislação foi novamente derrubada. Mas a Glória Pérez, para pedir essas assinaturas, ela foi no programa do Jô Soares e o Jô Soares fez uma pergunta para ela que eu sempre faço para os clientes da Synchrony, quando eles me chamam para conversar sobre um comportamento inadequado ou algum conflito, enfim, que esteja acontecendo com um integrante da equipe. Eu sempre pergunto para eles: mas vocês não investigaram isso no processo seletivo? Isso não apareceu no processo seletivo? Como vocês fizeram o processo seletivo? E o Jô Soares perguntou exatamente isso para Glória Pérez.
como é que o Guilherme de Pádua entrou na Rede Globo. E ela disse: Jô, foi assim, ó. A gente tinha a novela, nós precisávamos alguém para o papel do Bira, e o diretor da novela pegou fitas, né? Naquela época eram fitas gravadas de testes que tinham sido feitos tempos antes. E ele assistiu as fitas, gostou do Guilherme de Pádua e falou: esse aqui é o Bira, pode chamar que esse ator está contratado. E ele foi contratado sem que se olhasse nada da vida pregressa dele. No site danielaperes.com.br, a Glória Pérez deixa a seguinte declaração, que eu vou ler aqui para não fugir nenhuma palavra, tá? Quando se escala um ator, do mesmo modo que quando se emprega uma pessoa, olhamos sua ficha profissional e não sua vida pregressa. É um erro. O conhecimento dessa vida pregressa teria evitado tudo o que veio depois. Então, assim, ó, por isso eu resolvi fazer esse vídeo, para falar da importância de um processo seletivo bem feito. Aqui a gente está falando de um crime que aconteceu há quase 30 anos atrás, mas eu ainda vejo que as empresas muitas vezes negligenciam o processo seletivo. Ah, se o candidato ele for muito bom tecnicamente, como era o caso do Guilherme de Pádua, ele fez um ótimo teste. A gente acaba negligenciando a investigação comportamental desse candidato. Então, por isso, quando eu treino selecionadores, eu sempre bato muito nessa tecla, e que os que foram treinados por mim sabem disso. A gente investigou a vida pregressa do candidato ou da candidata. Vejam, comportamento passado pode sim predizer comportamento futuro. Quando a Daniela Pérez morreu, as pessoas ali, a própria Glória Pérez e a Rede Globo, foram atrás da vida pregressa do Guilherme de Pádua e da Paula Tomás. Isso está no site danielaperes.com.br. Então vocês vão ver lá fotos, relatos. E esse casal, ele tinha comportamentos muito fora dos padrões. Então assim, ó, no mínimo era de se suspeitar alguma coisa. E aqui eu não tô querendo jogar a responsabilidade da morte da Daniela naquele diretor que escalou o Guilherme de Pádua para fazer esse papel. O que eu quero aqui é que a gente preste atenção e que a gente lembre da Daniela Pérez quando a gente for fazer um processo seletivo. É claro que é raro um colega de trabalho matar o outro. Sim, é verdade. Mas e se a Daniela Pérez fosse a sua filha, a sua irmã, a sua mãe, a sua esposa? Você diria, foi só uma? Então que a morte da Daniela nos deixe essa lição. Processos seletivos são processos e eles têm que ser bem feitos e eles têm que ser tecnicamente perfeitos, ou quase isso. Porque, assim, é claro que um processo seletivo não vai eliminar o nosso risco de contratar alguém que possa matar um colega de trabalho, mas não elimina o risco, mas reduz muito o risco. Então, assim, ó, tudo que se descobriu depois sobre Guilherme de Pádua e Paula Tomás teria inviabilizado a contratação deles. O Guilherme de Pádua hoje é pastor, a Paula Tomás também refez a sua vida, é advogada. Os dois casaram, né, com outras pessoas e reconstruíram as suas vidas, né? Mas o dano que eles deixaram é inesquecível para muitas pessoas, como para mim, como para Glória Pérez e muitas outras pessoas que acompanharam essa situação naquela época. Então, aqui vai a minha homenagem à Glória Pérez por toda a luta que ela teve para que os culpados pelo assassinato da filha dela, no que poderia ser um ritual de magia negra, fossem punidos e que, assim, ó, que nos sirva de lição. Nós temos, sim, a responsabilidade de fazer um processo seletivo bem feito. Então, preste atenção no candidato, use as ferramentas certas, porque isso pode te livrar de carregar até uma certa culpa por ter negligenciado. Ah, essa parte do processo aqui não precisa fazer. Faça.
É melhor você ter zelo em excesso do que falta de zelo ou ser negligente num processo seletivo. Bom, pessoal, para a gente continuar falando de processos seletivos e de outros temas relevantes relacionados à gestão de pessoas, eu queria te convidar para se inscrever aqui no canal da Synchrony. Você sabe que esses materiais são gratuitos e vão continuar sendo. Então, queria te convidar para participar desse canal e deixar seu comentário aqui. Eu não vou dizer para vocês que eu realmente acredito na recuperação do Guilherme de Pádua e da Paula Tommasi. Isso é forte demais para mim. É claro que as pessoas mudam. É claro que se houver um arrependimento real, qualquer ser humano é capaz de melhorar, progredir, porque senão a gente não teria nenhum sentido a gente fazer desenvolvimento de pessoas ou autodesenvolvimento. Mas é muito difícil para mim acreditar que esse casal realmente esteja regenerado. Então, se eles não tivessem entrado na Rede Globo, talvez as coisas teriam sido muito diferentes. A gente não vai saber. Mas nenhum de nós, como selecionadores de pessoas, quer passar por essa experiência, não é? Então, muito obrigada. Até a próxima.